As chuvas chegaram em Arari e nós estamos aqui para falar sobre Chove nos Campos de Cachoeira. Olá, eu sou a Kerley e este é o primeiro vídeo deste canal. E neste primeiro vídeo eu vou falar sobre um dos meus livros favoritos, escrito por um dos meus autores favoritos. Estamos falando de Chove nos Campos de Cachoeira, de Dalcídio Jurandir. A primeira vez que eu ouvi falar de Dalcídio foi lá em 2006, 2007, quando eu estava me preparando para o vestibular da Universidade Federal do Pará. Naquela época, Belém do Grão-Pará era leitura obrigatória para o vestibular e era muito difícil de encontrar esse livro. Na verdade, era muito difícil de encontrar qualquer livro do Dalcídio, porque a maioria das obras dele não era editada há anos. E quando eu li o livro Belém do Grão-Pará, eu fiquei extremamente impactada com a prosa do Dalcídio Jurandir. Eu nunca esqueci. Até hoje eu consigo lembrar do impacto que a leitura de Belém do Grão-Pará teve na minha vida. Eu era uma adolescente, mas me lembro até hoje. Tanto Belém do Grão-Pará como Chove nos Campos de Cachoeira fazem parte do que a gente chama de Ciclo do Extremo Norte, que é composto por 10 livros que contam a saga do Alfredo. Uma curiosidade é que desses 10 livros, existe um livro em que o Alfredo não aparece, que é o livro Marajó, que é inclusive um livro com uma linguagem extremamente poética, que eu também gosto muito. Chove nos Campos de Cachoeira é o primeiro livro desse ciclo, e é considerado por muitos um dos romances que deram início ao romance amazônico moderno. Este livro se passa na Vila Cachoeira do Arari, que está localizada na ilha do Marajó, aqui no Pará. E nós podemos dizer que ele está ali localizado na década de 1920. O livro ele não faz referência direta a uma data, mas nós ficamos sabendo que nós estamos provavelmente na década de 20 por causa das informações que os personagens vão nos passar e das memórias também que alguns personagens têm durante o livro. Por exemplo, nós vamos ficar sabendo que alguns dos personagens têm a esperança da chegada da Ford no Pará. E como nós sabemos, a Ford chegou no Pará lá no final da década de 20. Também existe alguma referência ao declínio da borracha. E nós sabemos que no Pará, um dos períodos de declínio da borracha ocorreram entre a década de 1910 e a década de 1920. Porque não houve só um declínio, um apogeu da borracha no Pará, né? Houveram outros. Também existe uma referência dos personagens à gripe espanhola. E eles falam nesse momento que estão falando da gripe espanhola como algo que já passou. E nós sabemos que a gripe espanhola, né, ocorreu aqui entre 1918 e 1920. Então, muito provavelmente, nós estamos guiados na década de 1920, porque a gripe espanhola já passou, Ford ainda não chegou no Pará. A trama desse livro ela se constrói a partir dos olhares de dois personagens, que são o Alfredo e o Eutanásio. O Alfredo e o Eutanásio, eles são irmãos. Eles vivem ali na Vila Cachoeira do Arari, no chalé do pai deles, que é o Major Alberto, com a segunda esposa dele, que é a Dona Amélia, a Dona Misericórdia, e com uma irmãzinha dele chamada Marinho. O Alfredo, ele é filho do casamento do Major Alberto com a Dona Amélia. E o Eutanásio é o filho do primeiro casamento do Major Alberto. Eles têm outras 3 irmãs que são fruto desse primeiro casamento do Major Alberto, que são a Anatácia, a Letícia e a Maria Alva, que moram numa cidade chamada Moaná. É pelas mãos do Alfredo e do Eutanásio que nós vamos mergulhar, né? Pelo caminho dos campos e conhecer a Vila Cachoeira do Arari e todos os demais personagens dessa história. Pelo caminho dos campos de Alfredo, nós vamos descobrir os sonhos, as antipatias, as descobertas de um menino de 10 anos que vê o mundo através das curvas de um caroço de Tucumã e que idealiza a cidade de Belém, que é a capital aqui do estado do Pará. Pelo caminho dos campos de Eutanásio, nós vamos ouvir fofocas e vamos conhecer a geografia da Vila Cachoeira do Arari e também a geografia da miséria humana. É pela perspectiva e pelo olhar desses dois personagens e da família deles que nós vamos ser apresentados a todos os demais personagens deste livro e também a todos os cantos da Vila Cachoeira do Arari. Somos apresentados a personagens como a Dona Rosália, que é uma senhora que vive ali na vila e que vai contribuir muito para esse olhar idealizado que o menino Alfredo tem da cidade de Belém, porque ela contava muitas histórias sobre Belém para ele, histórias que ela inclusive inventava, e ele vai crescer acreditando, né,
em Belém como este mundo ideal, essa cidade dos sonhos. Também vamos conhecer a filha da Dona Rosália, que é a Lucila, que foi uma espécie de ama seca do menino Alfredo e que tem uma completa obsessão por ele, inclusive a ponto de achar que ela é a verdadeira mãe do menino. Uma outra família que aparece, que é muito interessante nessa história, é a família do seu Cristóvão e da Dejanira. E ela é muito importante porque é uma família que volta e meia está ali sendo visitada por um outro personagem, que é o Eutanásio. Essa casa onde eles vivem, que é conhecida pelos moradores da vila como um antro de fofoca e pandemônio, residem várias pessoas da mesma família que normalmente estão brigando. Lá nós temos personagens como a Irene nessa casa, que é a paixão do Eutanásio. Temos duas personagens que também são muito interessantes. A Raquel, a solteirona, e a Bita, que é a eterna noiva. Um outro personagem interessante desse livro é a Felícia, que é uma prostituta aqui da vila Cachoeira do Arari. A descrição da vida e do lugar onde a Felícia vive é uma das descrições mais impactantes que eu já li na vida, né? E a Felícia ela vai ter uma ligação muito interessante com o personagem Eutanásio. Nós podíamos falar de muitas outras coisas desse livro, porque esse livro é um livro muito rico. Nós podíamos falar de como as moradias das pessoas no livro nos fazem entender com qual a condição social da família que mora naquele chalé. Nós poderíamos falar também das várias referências que nós encontramos nesse livro a outros autores, como As Mil e Uma Noites, ao Primo Basílio, ao Conde de Monte Cristo, ao Corvo do Edgar, As Dores do Mundo do Schopenhauer. Inclusive, As Dores do Mundo é um livro que aparece em muitas partes desse livro, principalmente relacionados ao personagem Eutanásio. Nós poderíamos falar do Caroço de Tucumã, do menino Alfredo, que está não só ligado à ideia de faz de conta, construção de imaginário, mas à própria construção da narrativa do livro e a própria construção do personagem Alfredo. Também nós poderíamos citar que nesse livro o narrador existe algumas partes em que ele não tem consciência de todos os fatos que ocorrem com os personagens, e aqui nós podemos citar passagens em que ele fala, em que existem conversas, né, e pensamentos de Eutanásio com a Felícia e da própria Bita, né, que é a eterna noiva. A gente podia citar aqui também que é um dos meus capítulos favoritos desse livro, que é o capítulo que ele vai falar sobre uma personagem chamada Clara, que é um capítulo lindíssimo, gente. A primeira vez que eu li esse capítulo, eu me lembro que eu chorei horrores. É lindo demais, sabe? O capítulo é um pouco trágico, mas a forma como esse capítulo foi escrito é uma forma extremamente poética, né? É extremamente bonito e saboroso de se ler. Inclusive, essa é uma característica de praticamente todo o livro, né? Essa forma poética como o autor descreve, essa prosa dele é muito bonita de se ler. E aqui eu não estou dizendo que não deixa de ser um livro triste, com passagens trágicas, com passagens cheias de crueza, mas sim que a linguagem e a forma como ele escreve é uma forma muito bonita. Mesmo que você às vezes não concorde com o que está se passando ali, não concorde com o autor, né, com o que o Dalcídio fala, mas a linguagem dele é extremamente bonita. Nós podíamos falar também dos silêncios, né? Porque os silêncios aqui nesse livro também são muito importantes. Inclusive, existe uma coisa que é muito interessante, principalmente quando você pensa em personagens como Eutanásio. Ele vai chegar a dizer que ele faz duas caminhadas, né, pelos campos. A caminhada que o leva pelos campos à casa de um dos personagens, né, de uma das famílias da história, e a caminhada que ele faz na sua própria cabeça. Então, a gente teria muito que meditar também e pensar sobre os silêncios e sobre aquilo que não é dito. Aquilo que fica apenas no mundo das ideias dos personagens e que também representam muito da força desse livro. Aí chove nos campos de Cachoeira uma beleza, uma crueza e uma riqueza poética muito grande. É uma beleza, uma riqueza e uma crueza que com certeza não irá agradar todo mundo. Mas se você tiver um dia a oportunidade de ler esse livro, leia. Vocês sempre vão me ouvir pregar a palavra de Dalcídio. Se você já leu Chove ou outro livro de Dalcídio, deixe aqui nos comentários o que você achou dessa obra. E se você tem interesse em adquirir esse livro, ele é vendido e encontrado muito fácil hoje em dia na internet. Ele é vendido pela Parágrafo Editora, posso deixar aqui o link, mas é fácil de encontrar ele se você procurar na internet. Essa edição que eu tenho é a 8ª edição desse livro. Essa edição ela foi feita a partir de um financiamento coletivo. Você também conta essa história na internet, se você procurar lá no Google.
você vai encontrar a história desse financiamento coletivo. Antigamente era muito difícil encontrar um livro do Dalcídio Juredi, como eu disse lá no início. Eles eram muito raros e você precisava desembolsar um bom dinheiro para comprar um livro, né? Porque só existiam edições de colecionador com preços absurdos. Esse financiamento trouxe esse livro de volta, né, às prateleiras, e uma das coisas que eu mais me orgulho foi de ter ajudado no financiamento desse livro, que proporcionou que novas pessoas tivessem acesso à obra de Dalcídio Jurandir. Novos leitores que terão novas leituras e percorrerão novos caminhos pelos campos de Cachoeira. É isso, até o próximo vídeo.